Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã. Aqui estamos nós reunidos em comunhão. Esse programa que nos faz entrar em comunhão com Deus, em comunhão com vocês que estão aí conosco, em comunhão aqui entre nós, que vamos partilhar algo da nossa fé com vocês. No desejo de que seu coração esteja bem aberto para celebrar o Santo Natal deste ano. Veja que cenário bonito que nós temos aqui, exatamente lembrando que o clima do Natal deve nos envolver a sua família, envolver a sua comunidade. Desde o presépio, e nós fizemos questão de colocar no presépio a palavra de Deus, aquela que ilumina toda a caminhada da igreja, aquela que faz a gente crescer cada vez mais em nossa fé. E a gente, nesse momento, aqui estamos exatamente para meditar esse mistério maravilhoso da encarnação. O Verbo Divino se fez carne, o Verbo Divino se fez humano, o Verbo Divino veio viver a nossa vida, veio experimentar a nossa história humana e Ele vai continuar conosco até o final dos séculos. Mistério da encarnação, mistério maravilhoso, tão grande que eu chamei alguns colegas que venham meditar com a gente em comunhão essa maravilha da nossa fé. Aqui está, com muito prazer, Padre Eduardo Catalfo, que é o reitor do nosso santuário. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Padre Ulisses. É sempre uma grande alegria, sobretudo, falar desse tema tão importante que é o mistério da presença de Deus em nossas vidas, que se encarna, que assume de fato a nossa natureza, a nossa condição humana. É isso mesmo, viu? E também temos o Padre Domingos Sávio, que já faz parte aqui da nossa equipe em comunhão. Bem-vindo, Domingos. Obrigado, Ulisses, por mais essa ocasião que, como você mesmo falou, que nós temos de procurar partilhar um pouquinho aquilo que nos ilumina na fé. Exatamente, né? Nunca se esqueça, querido irmão, querida irmã, que quando nós entramos no Advento, celebramos todas as festas natalinas que vão desde o dia 25, passando pela festa da Theotokos, a Mãe de Deus, festa da Epifania, festa do batismo de Jesus. Em tudo isso a gente está celebrando esse maravilhoso mistério da encarnação. E é importante a gente se debruçar sobre o presépio, não somente para contemplar aquelas imagens bonitas, mas principalmente para a gente se encantar e recordar aquele texto que é tão significativo para nós. Deus de tal modo amou o mundo que enviou o seu Filho único. Ele nos deu o seu Filho único. E nós queremos então iniciar esse momento de reflexão com um texto da Sagrada Escritura. Olhe bem esse pequeno videotape, ouça com muita atenção as palavras que serão mostradas para vocês. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que texto maravilhoso! E o nosso primeiro momento, nós três aqui queremos nos debruçar sobre esse texto e ver o que significa, o que causa na gente quando lemos todos os anos, tantas vezes também durante o ano, esse pequeno texto que nos vem aí do Evangelho de São Lucas, capítulo 1. E eu vou perguntar primeiramente para o Padre Domingos Sávio, porque ele é o nosso biblista, o nosso exegeta. Como que esse texto, Padre Domingos, ressoa aí no seu coração, na sua fé? Como que pedindo mais uma vez e sempre mais assim uma acolhida Sim. de nós, porque claro que existem dados históricos, os evangelhos são fundados na história, mas a proposta mesmo de cada evangelista é Sim. procurar nos transmitir a fé dele mesmo e da sua comunidade sobre o mistério de qual ele fala. Certo. Então a primeira coisa que me vem assim, escutando nesse início nosso de meditação, como você falou, é de eu também me abrir para acolher mais uma vez esse mistério que é proposto para a inteira humanidade. Certamente. Eduardo, gostaria de comentar de início esse pequeno texto. É interessante, Padre Ulisses, que essa narração de Lucas, de alguma maneira, sobretudo os últimos versículos finais,
mostram claramente quase que um resumo da Cristologia, acentuando principalmente dois aspectos que são muito importantes. O primeiro deles é que a maternidade divina de Maria é obra do Espírito e a força de Deus se revela através dessa expressão, a sombra do Altíssimo é que fecunda. Isso é importante. Agora é interessante, Padre Domingos, que esse é um texto da Anunciação, né? E a Anunciação é uma narrativa que nós encontramos na Bíblia muitas vezes, né? Esse quadro da Anunciação. E Lucas, ele faz questão de mostrar para nós, antes da Anunciação do anjo a Nossa Senhora, ele mostra a Anunciação a Zacarias, no Templo de Jerusalém, né? Ou seja, esse formato de anunciação, ele tem um significado especial, além de, evidentemente, trazer para nós a recordação de um fato histórico, de algo que aconteceu de verdade? Para começar, é um gênero literário, como nós podemos dizer. Se nós formos olhar no Antigo Testamento, Lucas foi buscar no Antigo Testamento um modo já de expressar, digamos assim, por um lado, o surgimento de alguém importante na vida do povo. Sim. Então, geralmente, quer dizer, vem um anjo dos céus, existe uma apresentação dos personagens, no primeiro caso, seria o Zacarias. Agora, aqui no caso de Jesus, é Nossa Senhora, né? Então apresenta quem que era Nossa Senhora, que ela era prometida em casamento, era noiva de José e tudo mais, quem que era esse, né? Da tribo da descendência de Davi e tudo mais. Depois existe, por exemplo, o diálogo, quer dizer, a proposta da missão. O agente humano que é chamado para a missão, ele mostra a sua quase que incapacidade, a sua impossibilidade de viver aquilo. Depois, então, Deus, através desse mensageiro, ele confirma a missão e garante a força dele para a realização da missão. Certo. E geralmente, um dos modos, até como aparece de modo muito claro nesse anúncio da Anunciação, o Senhor está contigo. No caso de Gideão, por exemplo, né, quando ele recebe a missão de libertar o povo, mas como eu, né, minha tribo aqui não tem valor nenhum. Não, o Senhor estará com você. Então, o Senhor mesmo vai ser a sua força. E o que aparece de modo muito claro também nesse anúncio do nascimento de Jesus, mas que realmente Lucas faz a partir, podemos dizer assim, do primeiro anúncio que ele fez, foi exatamente do anúncio do precursor de Jesus. Agora é interessante, não sei se o Padre Eduardo concorda, a gente vê que há duas reações assim diferentes entre, vamos dizer, a reação do Zacarias lá no templo, que acabou ficando mudo porque ele falou, não, daqui não vai sair mais nada, e a reação de Maria, né? Me parece que Maria, num primeiro momento, leva um pequeno susto, mas depois ela dialoga, ela assume. Eu sempre acho que Maria, como dizem alguns autores, antes do verbo se encarnar nela, ela já era cheia do verbo, ela já era cheia da palavra de Deus, ela já era alimentada por toda a esperança e expectativa do Messias, né? Sem dúvida, Padre Ulisses, e na tradição teológica, os primeiros pensadores do cristianismo sempre ensinaram que antes de conceber Jesus no seu ventre, Maria o concebeu no seu coração, na sua vontade, na sua inteligência, no seu desejo. É muito interessante que a narração do anúncio do anjo a Maria coloca em destaque um adjetivo muito significativo, uma reação muito significativa de Maria. Diante do convite do anjo, Maria perturbou-se. É assim que São Lucas descreve a reação de Maria. Mas essa perturbação é muito diferente, como você disse, daquela dúvida, daquela perturbação duvidosa de Zacarias. Sim. Claro que Maria se coloca a serviço, à disposição e acolhe esse projeto de Deus como o seu. Maria aceita viver na sua vida o sonho de Deus. Mas também, assim, fomos olhar até mesmo pelas palavras do Zacarias. Sim. Quer dizer, ele praticamente se coloca na situação de Abraão. Abraão também, quer dizer, Sara era uma estéril, já estava com muita idade. Então ele fala, mas eu sou de muita idade e a minha esposa já passou do tempo. Quer dizer, mas... Porque Lucas parece que quer mostrar exatamente parece que uma falta inicial de fé do Zacarias. Mas se com Abraão e Sara aconteceu,
Por que não pode acontecer comigo e com a minha esposa? Então, acho que essa é a diferença. Lucas até coloca nos lábios do Zacarias exatamente isso, mas é a situação que já aconteceu. Por que não pode acontecer de novo? Ao passo que Maria, é inédito, nunca aconteceu isso. Para começar, quer dizer, uma humana ser mãe de Deus. Eu acho, né, Domingos, tem também essa diferença. Nas outros momentos, nas outras narrativas da Anunciação, quase sempre Deus está falando com pessoas idosas, né? Aqui nós entramos no Novo Testamento, é uma jovem chamada Maria, né? Ou seja, vamos renovar. Sim. Mas no caso, quer dizer, Maria, quer dizer, ela não é idosa, mas ela é virgem. Sim. Então também fica complicado, né? Porque virgem, quer dizer, é como que uma idosa, é uma estéril, enquanto ela é virgem, podemos dizer assim, não é? Mas agora eu vejo, acho que o fundamental, o novo, por isso que Nossa Senhora, ela pergunta como que vai ser, porque seria nesse sentido, mas eu humana, eu ser mãe de Deus, que vai ser o Filho do Altíssimo, então de fato aí era totalmente novo, né? Não tinha um paradigma anterior. Eu vejo também que Nossa Senhora é uma expressão que para mim é muito significativa, né? E é bem diferente das outras anunciações. O Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, né? É algo que você não vê nas outras anunciações. O Espírito Santo vai tomar conta, né? Primeiro, aquela saudação, você fique contente, fique alegre, Maria, né? Porque você é cheia de graça, né? Deus já está feliz da vida com você, você já é cheia do amor de Deus, né? E depois vai dizer, e o Espírito Santo vai cobrir você com a sua sombra, né? Então, você não tenha nenhum medo, nenhum receio. Eu acho que, eu não sei, eu acho que é a primeira vez que sai tão claro assim, né? Esse anúncio, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. Talvez isso traz uma diferença muito grande. Sem dúvida, e sobretudo se nós olharmos que o Espírito vai cobrir você com a sua sombra, seria uma referência a Gênesis, capítulo 1, segundo versículo da Bíblia, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sim. Quer dizer, quando Deus vai criar tudo, né, o céu e a terra, tudo, o Espírito pairava. E agora o Espírito está pairando, digamos, sobre essa nova criação que vai acontecer a partir exatamente de Maria. Quer dizer, é o inédito, o novo. E aí, Padre Eduardo, eu acho que acontece algo que a gente pode dizer assim, não sei se pode afirmar, a encarnação é característico, eu diria até exclusivo da fé cristã, tal como nós acreditamos, não acha? Sem dúvida, Padre Ulisses, a encarnação, ela é a grande novidade, uma novidade exclusiva do cristianismo. Em nenhuma outra religião, em nenhuma outra fé, a divindade assume para valer a natureza, a condição humana. Isso é próprio do cristianismo. E isso nos mostra que a encarnação não é um detalhe, não é um adereço da fé cristã. Ao contrário, a encarnação está de fato no centro da fé cristã. A teologia moderna normalmente ensina que na vida de Jesus há 4 momentos fundamentais: a encarnação, a missão, a morte e a ressurreição. E é claro, esses 4 mistérios da vida de Cristo devem ser entendidos sempre como vasos comunicantes. Os mistérios estão interligados de uma maneira estreita e forte. Mas também é verdade que toda a vida de Jesus é consequência, decorre desse pressuposto fundamental de uma encarnação real, de uma encarnação verdadeira. Interessante que os primeiros pensadores do cristianismo, carinhosamente chamados de padres da Igreja, sempre insistiram de uma maneira muito consensual nesse ponto. Os padres da Igreja falam de uma encarnação real. A encarnação não é um mito, a encarnação não é um revestimento exterior, a encarnação é de fato essa capacidade de Deus de assumir a condição humana, de assumir a carne humana. E Deus faz isso, Deus cria o mundo porque Ele é capaz também de encarnar-se. A teologia moderna vai dizer isso, que a criação é como que a gramática da encarnação. Deus cria porque Ele próprio é capaz de assumir a natureza humana, de assumir a condição humana. E traz uma novidade tão grande para a gente que, a partir da encarnação, vai se revelando um rosto da divindade, que tudo que o ser humano havia imaginado, o imaginário divino que nós tínhamos de Deus, absolutamente, né, jamais tinha chegado a esse momento que você, de repente, diz assim,
o Verbo divino se encarna, né? Ele é filho do Altíssimo. Vai revelando já o mistério da Trindade, no fundo, né? Que vai se desdobrando a partir dessa fé que nós temos. Deus está presente na carne, na natureza, na humanidade dessa criança. E todos os autores do Novo Testamento insistem nesse ponto de uma maneira muito clara. Ao lado de Lucas, que traz essa narração toda cheia de detalhes, que inclui, por exemplo, a anunciação do anjo, Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer simplesmente que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Paulo não faz aqui na carta aos Gálatas uma referência nominal direta a Maria, mas é claro que ele supõe isso, supõe um nascimento real, verdadeiro. Deus poderia, nós dizemos sempre isso, Deus poderia ter nascido talvez de uma maneira mais prodigiosa, de uma maneira mágica. Jesus poderia ter vindo ao mundo como homem feito, mas não. Quando veio a este mundo, Deus escolheu nascer do modo como todos nós um dia nascemos. Deus nasceu de uma mulher. Deus quis para si uma mãe. Eu acho que aqui entra alguma coisa importante, Padre Domingos. Como é que Deus quer a parceria com o ser humano, esse protagonismo do ser humano que entra dentro dessa história da intervenção divina, né? Desde Zacarias, Isabel, José, Maria. Como será que essas criaturas, em certo sentido, tão simples, tão cheios de expectativa, de esperança, mas muito simples, né? Como será que reagir diante do inesperado, né? Porque eu vejo no Antigo Testamento, as pessoas, quando Deus se manifestava, levavam um susto. Nossa, eu acho que eu vou morrer, eu estou vendo Deus, eu vou morrer. E de repente, elas entram dentro daquilo que diz o Padre Eduardo, dentro daquilo que seria a rotina da concepção de uma criança, do nascimento de uma criança, a algo extremamente extraordinário e a algo extremamente rotineiro, né? É uma história que se esconde sem nenhum deslumbramento, sem nada que chame atenção. Ninguém soltou nenhum foguete em toda essa história. Bom, acho que é o modo como exatamente Deus escolheu entrar na nossa história. Ele vai propondo e na medida que ele vai recebendo, digamos, a acolhida, ele vai se aprofundando. Sei. Até acho que nesse sentido Lucas também lembra isso, quando ele vai dizer, por exemplo, falávamos do menino, que o menino crescia, né, em sabedoria, idade e graça diante de Deus e diante dos homens também. Então acho que é um modo, acho que essas pessoas, né, esses agentes pelos quais Deus quer entrar na história, sim, também eles vão crescendo assim, na compreensão do mistério, da missão que Deus vai pedindo deles. Eles vão assim consentindo, aceitando, e em medida disso acho que Deus vai também através do seu Espírito, que é, como o Padre Eduardo realçou bastante, quer dizer, através do Espírito eles vão entendendo melhor e eles vão crescendo. O próprio Jesus também se diz aí que ele crescia. Então Jesus não nasceu assim, digamos, como vamos dizer, quase que unicamente Deus. Não, ele assumiu. Foi como nós aí, um óvulo, né, que foi fecundado no ventre de uma mãe, teve todo o desenvolvimento, dependência total de uma mãe, sobretudo enquanto está no seu ventre, e depois, quando vem à luz também, os primeiros tempos, é dependência total, quer dizer, a isso Deus, podemos dizer, se sujeitou, mostrou o seu amor, descendo para ser alguém que vai crescendo como nós. Estamos conversando sobre o mistério da encarnação. Aí está toda a simplicidade dessa maravilha de Deus, num pequenino presépio que nós contemplamos sempre com tanta ternura e para nós traz, nesse tempo do Natal, o sentido mais profundo daquilo que nós dizemos a encarnação. Encarnação em que Deus vai assumindo a existência humana, e eu tenho na minha fé essa certeza de que a encarnação não se realizou apenas ali no nascimento de Jesus, mas ele foi encarnando a nossa vida até encarnar até mesmo a nossa morte. Deus presente na história de uma criatura humana, de um ser humano, do começo até o fim. E Santo Afonso, ele gosta de dizer que ele foi além, ele resolveu dar um jeito nesse mistério da encarnação para continuar presente conosco. Ele falou, bem, afinal, já me fiz homem, agora eu vou me fazer pão e vou continuar
bem presente, bem vivo, bem visível aí na história da humanidade e alimentando esse ser humano que quer um dia chegar à casa do Pai. E aqui a gente está com o Padre Domingos Sávio, com o Padre Eduardo, batendo o nosso papo, fazendo essa mesa redonda com vocês. Padre Eduardo, a minha pergunta é essa. Muitas vezes na teologia, e eu aprendi na minha velha teologia lá, entende? Que parece que a encarnação se deve àquela história lá de Gênesis, de um tal pecado original. E eu fico me perguntando, mas meu Deus, será que a gente não teria Jesus se não tivesse acontecido o pecado original? Será que Jesus veio assim, como a gente chama de vez em quando, um pedreiro para consertar um estrago que foi feito na casa? Será que ele veio só para consertar o estrago? Ou esse Jesus, como expressão do amor infinito de Deus pelo ser humano, ele iria acontecer na história humana de qualquer forma? Você como teólogo, o que você diz para a gente? Eu diria, Padre Ulisses, que esse foi o tema que em grande parte ocupou a teologia medieval. Sim. E a gente poderia mencionar pelo menos 3 nomes principais: Anselmo de Cantuária, Tomás de Aquino e o Beato Duns Scotus. De alguma maneira, cada um a seu modo, todos eles defenderam posições em relação a essa pergunta: o porquê da encarnação, por que de fato Jesus assumiu a condição, assumiu a natureza humana. Anselmo de Cantuária dá aquela resposta clássica que marcou grande parte da teologia, inclusive marcou a teologia de Santo Afonso. Sim. E marcou no sentido, vamos dizer assim, no sentido de limite. Anselmo compreende que a encarnação é sempre a satisfação do pecado, é sempre, vamos dizer assim, aquilo que se paga, o preço devido ao pagamento do pecado. Claro que Anselmo também destaca que Jesus faz isso, paga esse preço do pecado por amor. Sim. E a obra de Anselmo certamente é uma obra ampla, há também vertentes diferentes, a gente não pode simplesmente simplificar a ideia em 2 ou 3 frases, mas a ideia principal para Anselmo é exatamente essa: a encarnação é quase que uma resposta ao pecado. De outro lado, nós temos Santo Tomás, que é um dos grandes pensadores, não só da época medieval, mas de toda a teologia clássica. E Santo Anselmo sempre responde a sua teologia, sempre constrói a sua teologia a partir dos textos bíblicos. E ele diz isso, ele responde assim, de acordo Santo com Tomás, né? Santo Tomás, Sim. De acordo com os textos bíblicos, é conveniente dizer, é mais conveniente, é mais correto dizer que a encarnação é uma resposta ao pecado de Adão. Mas ele não exclui, Tomás não exclui a encarnação fora desse horizonte do universo do pecado original. Na minha opinião, a resposta, a gente poderia dizer, politicamente mais correta, eu considero que é a resposta do Beato Duns Scotus, que representa a resposta da escola franciscana, da escola que mostra que a encarnação ela está no conjunto, está inserida no conjunto da obra da criação. Deus se encarna porque Ele nos ama, Deus se encarna porque Ele é capaz de criar o mundo e não simplesmente porque o homem pecou. A encarnação, para Duns Scotus, ganha esse destaque, essa proporção que eu considero muito significativa. Eu diria, de uma maneira muito simples, que Duns Scotus traz para a teologia, não só para a teologia medieval, mas traz para a teologia moderna essa inspiração de que a encarnação não é simplesmente uma atitude de última hora, um improviso de Deus diante do pecado, diante da limitação humana. A encarnação é uma resposta de amor, uma resposta prevista, inclusive, na criação do mundo. Como vai dizer Karl Rahner, a criação é a gramática da encarnação. Deus cria porque é capaz de encarnar-se. Interessante. Eu sempre tentando refletir isso, e principalmente agora, quando a gente já evidentemente tem dentro da antropologia, dentro da paleontologia, toda essa história da evolução do ser humano, não é mesmo? Eu sempre tenho por mim que Jesus, ele veio até nós para mostrar o sonho de Deus para o ser humano. Vamos dizer assim, o modelo final do ser humano se chama Jesus. Com ou sem pecado original, né? Mas esse Jesus, ele veio exatamente para mostrar, se nós evoluímos lá do Homo sapiens, estamos ainda em processo de evolução, né? O ômega, o ponto final, se chama
Jesus Cristo, né? Por isso também que a teologia moderna, sobretudo a teologia conciliar, o Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, vai dizer claramente no número 22 que Jesus é o homem perfeito, ou seja, Jesus pensou com a inteligência humana, amou com o coração humano, trabalhou com as mãos humanas. Ao mostrar Jesus como homem perfeito, a Gaudium et Spes certamente mostra que a encarnação é um projeto de vida, é um projeto de humanização para todos nós. Isso eu acho que é essa visão que me agrada mais, né? Saber que de qualquer forma nós teríamos Jesus. Ele estaria dentro da nossa história. Não é assim que você sente, Domingos? Sim, e até como, só realçando um pouquinho, a gente poderia ver, claro, que o Antigo Testamento não nos apresenta a encarnação. Claro que está dentro exatamente de um grande desenvolvimento. Mas nós poderíamos até ver isso, até já no projeto criador de Deus, como nós vemos até no primeiro capítulo de Gênesis. Sei. Quer dizer, quando Deus, até certo ponto, quer dizer, quando Ele faz essa diferença até, faça-se a luz, quer dizer, a luz se fez. Agora, quando vai pensar no ser humano, Ele fala, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Alguns até veem aí talvez trabalho da Trindade. Um vislumbre da Trindade. É. Claro que eu não nego, é interessante isso, mas eu vejo, acho que se façamos, está dirigido ao próprio ser humano, que vai depender do ser humano exatamente se fazer ou não imagem e semelhança de Deus. E eu pegando essa palavra imagem e semelhança, quer dizer, entre duas pessoas, onde existe mais imagem e semelhança entre uma e outra? Na paternidade ou na filiação. Então parece que já ali, ao criar o ser humano, Deus já está pensando em ter um filho, quer dizer, um filho que é imagem e semelhança dele. Depois até eu pegaria mais só um texto da Escritura. Quando entra Davi, aí em toda essa história, porque Jesus também ele é Davi, que ele vem realizar a promessa feita a Davi, então Deus vai dizer através do profeta a Davi que ele vai suscitar um descendente de Davi, e Deus, de novo o sonho de Deus, eu vou ser para ele um pai. A tradução nossa seria um pai. Só que lá no hebraico nós vamos ver, existe a preposição le, que geralmente o le se usa é o para, a preposição para. Mas o le pode ser também um enfático, aquilo que realça alguma coisa. Então eu preferia ler esse texto assim, eu serei para ele de fato um pai. De fato. E ele será para mim de fato um filho. Então parece que aí está exatamente já quase que, vamos dizer, o Deus anunciando. Quer dizer, está vendo aí um pouquinho de luz a respeito daquilo que vai ser plenamente luz a partir exatamente da encarnação. E você faz recordar, Domingos, um texto que depois São João na carta vai colocar para nós, não é mesmo? Nós somos chamados filhos de Deus, mas de fato ainda não se manifestou aquilo que nós somos. Um dia a gente vai ser semelhante a Jesus, tal qual Ele é. Porque o veremos como Ele é também. Chegaremos, digamos assim, ao final da nossa evolução. Eu não sei, Eduardo, dá a impressão então que toda a ideia que a gente tem de pecado original, né, do qual diz assim, nós não temos culpa, é essa evolução do ser humano que ainda é imperfeito, é falho, né, e está ainda caminhando para se humanizar, para se tornar plenamente humano, né? E Deus já mostrou, olha, ser alguém plenamente humano é aquele meu filho, esse que se encarnou no meio de vocês. Será que essa visão é adequada à teologia? Eu acredito que sim, eu vejo o mistério da encarnação como um convite de humanização plena, de uma humanização real. O próprio Jesus diz de si mesmo, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Jesus assume a nossa condição, a nossa natureza humana, porque Deus valoriza a vida. Eu acho que essa é uma das grandes mensagens da encarnação. Jesus se encarna, Deus assume a natureza humana, não apenas para dizer ou para mostrar o seu poder, mas Jesus com isso e Deus com isso quer mostrar que vale a pena ser gente, vale a pena ser humano, vale a pena progredir nessa humanidade, progredir nessa capacidade de viver com alegria, viver plenamente, viver com dignidade, construir uma vida de cidadania.
Veja, Padre Ulisses, que a encarnação traz também muitas consequências para o modo como nós vivemos, para o modo como a humanidade enxerga a própria vida, enxerga os desafios diante da vida. A encarnação não é simplesmente uma doutrina de informação sobre Deus ou de informação teológica. A encarnação é um projeto de vida, um projeto para a humanidade. Por isso que a humanização é a grande mensagem, é o grande convite que Deus nos faz através da encarnação de seu Filho Jesus. Eu acho muito bonito isso aí. A encarnação veio para humanizar, né? Humanizar o ser humano, e eu sempre penso assim, quanto mais humanos a gente se torna, minha gente, mais Deus pode habitar em nós e viver em nós, né? E por isso que eu acho que a encarnação é um processo também na vida de Jesus, né? O Verbo divino assume ser uma pequenina célula humana, assume se tornar um bebezinho, uma criança, assume se tornar uma criança, um adolescente, um adulto. E a gente pode dizer que o último momento da encarnação de Jesus foi a sua morte e ressurreição. Sem dúvida. O Padre Eduardo falava no início desses 4 vasos comunicantes entre si, né? Quer dizer, a encarnação, a missão, a cruz e a ressurreição. Mas poderíamos dizer, claro que já foi falado também, quer dizer, mas tudo está num desenvolvimento, quer dizer, Jesus, Deus, ele assumiu esse meio jeito nosso também de nascer, de crescer e irmos crescendo também. Sim. E até São João, ele vai mostrar de modo muito claro para nós, para começar dentro do seu evangelho, quer dizer, Jesus tem a hora dele. Ele veio viver um dia, mas ele tem a hora, e a hora é que dá sentido para o dia de Jesus, para a vida e missão dele aqui. E a hora de Jesus, em João, é exatamente a cruz. Mas, por um lado, na cruz de Jesus está também já, podemos dizer, quase que a sua ressurreição, porque na cruz Jesus já também entrega o Espírito. Então, ao entregar o Espírito, ele vai dizer que ele entrega com o Pai e de junto do Pai para todos nós. Então, na cruz até que já existiria o envio do Espírito. E ali, nesse momento que se coloca nos lábios de Jesus, tudo está consumado. Quer dizer, aquilo que começou lá, agora se consumou. Completei a obra. Completei a obra. Isso. Agora, é interessante, Padre Ulisses, que essa ideia de obra completa da parte de Deus, sobretudo no momento da cruz, ela de maneira nenhuma aniquila a humanidade de Jesus. Eu acho que isso é uma beleza muito grande da teologia. A teologia ensina que Jesus nunca vai perder a sua humanidade. Mesmo morrendo na cruz, a humanidade vai continuar presente nele. A natureza humana acompanha Jesus para sempre. E essa é a grande novidade, é o grande dom de Deus, a capacidade de assumir a nossa condição humana e levá-la para junto de si, levá-la para a Trindade. Por isso que Santo Atanásio vai dizer que Deus assume a natureza humana para nos divinizar, para tornar o ser humano divino, participante da graça de Deus. Ou seja, Deus entrou no ser humano, né? E o ser humano nunca mais vai sair de Deus. Ele vai continuar, Jesus de Nazaré, sentado à direita do Pai. Nós estamos em Deus, por meio de Jesus. Agora, Padre Eduardo, uma coisa que eu sei que você domina muito bem, como que as primeiras comunidades cristãs vivenciaram, entende, esse mistério? Porque era uma novidade total, não é mesmo? Como que eles acreditaram, vivenciaram essa fé, além daquilo que a gente encontra em São Paulo, a comparação do velho Adão, o novo Adão. São Paulo joga muito, não é mesmo, com essas duas imagens, mas aquelas primeiras comunidades cristãs, resume aí para nós, que a menina está falando, falta só 5 minutos, como que foi a fé que nós herdamos, afinal, fé dos apóstolos, fé das primeiras comunidades, é essa que nós herdamos. A gente já disse, Padre Ulisses, que os primeiros pensadores do cristianismo, de maneira muito consensual, sempre insistiram muito no realismo e na veracidade da encarnação, ou seja, para os padres da igreja, para os pensadores do cristianismo, a encarnação não é um mito, não é um revestimento exterior, não é um faz de conta. Jesus assume realmente a natureza, a condição humana. Mas nós também sabemos que o cristianismo sempre foi muito plural e durante muitos séculos
todo esse pensamento teológico sempre precisou insistir muito nesse ponto, por um motivo muito simples, porque havia muita rejeição a essa ideia, Sim. a rejeição a uma ideia de um Deus que realmente se digna a assumir a nossa condição humana. Por exemplo, a primeira carta de São João vai ensinar claramente que não é de Deus aquele que não crê que Jesus veio na carne, ou seja, São João indica claramente, sobretudo, que os docetistas recusam essa encarnação verdadeira, essa encarnação real. Se por um lado a doutrina da Igreja é clara, os pensadores do cristianismo são consensuais em entender isso, há muitas pessoas que recusam isso, recusam ou por causa do docetismo, que é a negação da carne de Cristo, ou por causa das filosofias de origem gnóstica, que recusam essa materialidade. E assim, ao longo de muitos séculos, essa compreensão da carne de Cristo, da importância da encarnação, também sempre foi muito rejeitado, a ponto de Leão Magno, já no V século da era cristã, dizer que não deve celebrar a Páscoa aquele que não crê que Jesus assumiu a condição humana. Então, veja que depois de tanto tempo de amadurecimento da fé cristã e da doutrina cristológica, ainda há pessoas que recusam isso, recusam uma encarnação real, uma encarnação verdadeira. Uma citação que eu sempre gosto de lembrar é aquilo que diz Tertuliano contra os hereges que não aceitam o realismo de um Deus coagulado no útero, parido entre dores, lavado e enfaixado. Tertuliano responde que Deus amou o ser humano e, juntamente com o homem, amou o seu modo de vir ao mundo. Os pensadores do cristianismo trazem essa certeza, a certeza de que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É assim, por exemplo, que Santo Irineu de Lyon vai explicar o realismo da encarnação. Orígenes, o grande teólogo da antiguidade, vai dizer que toda a teologia e toda a espiritualidade dependem fundamentalmente desse mistério, do mistério da encarnação. O próprio Cirilo de Alexandria, que estruturou não apenas a teologia da encarnação, mas a própria maternidade divina de Maria, vai insistir muito nesse ponto. Então, toda a teologia, de alguma maneira, procura dar resposta a isso, dar resposta a essa negação, a essa confusão no modo de entender a fé cristã. Mas a gente poderia resumir, e eu termino com isso, dizendo que praticamente há 3 formas de reducionismo no jeito de entender a natureza humana e divina em Cristo. Sim. O primeiro reducionismo é sempre de origem gnóstica, de origem doceta, ou seja, é a negação da carne de Cristo. É dizer que Deus, em Jesus, é Deus verdadeiro, mas não é homem de verdade, não tem uma humanidade real. Do lado oposto está a segunda redução, que é a negação da divindade de Jesus. Dizer que Jesus é simplesmente um homem iluminado, um homem abençoado por Deus, ou um mensageiro de Deus. Um super-homem, basta. E a terceira grande redução cristológica diz respeito exatamente a essa dificuldade, a dificuldade de entender de que maneira Jesus é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Essa resposta, a resposta a todos esses reducionismos, vai ser dada, sobretudo, pelo Concílio de Calcedônia, em 451, que traz essa síntese da cristologia. E em Calcedônia há um destaque muito bonito para aqueles 4 advérbios que Leão Magno apresenta em relação à natureza humana e divina de Jesus. Naturezas que estão unidas, sem confusão, sem separação, sem mistura e sem divisão. Interessante, né? Está aí, meu querido irmão, minha querida irmã, esse nosso primeiro bate-papo sobre o mistério da encarnação. E é tão bom, entende, a gente poder aprofundar, olhar em Jesus e perceber que o Verbo Divino não veio fazer um teatro no meio de nós, não veio colocar uma roupa de ser humano, como em geral a mitologia fazia os seus deuses, ter uma aparência humana. Jesus não era aparência, Jesus não era teatro, Jesus era realmente humano, plenamente Deus, plenamente nosso irmão, plenamente nosso Salvador, plenamente Filho de Deus e plenamente Filho do homem.
Nós vamos continuar conversando sobre isso, pode ter certeza, e espero que você possa nos acompanhar já no próximo programa. Que Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, a nossa Mãe, ela continue fazendo a gente meditar, assim como Nossa Senhora meditava esses mistérios todos do seu coração, crescendo na sua fé. E é o que nós queremos, crescer em nossa fé e praticar o amor de Deus. Até o nosso próximo encontro em comunhão, se Deus quiser.